Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Submúltiplos do grau. Muitas vezes utilizamos o transferidor para medir um ângulo qualquer e percebemos que a medida do ângulo fica entre dois valores inteiros. Bom, existem submúltiplos do grau para representar o ângulo nessa situação. Muitas vezes a gente vai medir um ângulo, né, e ele está entre, por exemplo, entre 55 e 56, né? Ele está no intervalozinho ali, né? Então, como é que eu faço para medir esse ângulo, né? Então, existem submúltiplos do grau para representar o ângulo nessa situação. Quando dividimos um grau, unidade de medida de ângulos, em 60 partes iguais, cada uma dessas partes é chamada de minuto. Quando dividimos um minuto em 60 partes iguais, cada uma dessas partes é chamada de segundo, tá? Bom, dessa maneira, um minuto é igual a 60 segundos e um grau é igual a 60 minutos. Bom, eu posso assim, né, ter uma medida bem precisa, né? Quer dizer, se eu quero medir, eu vou medir um ângulo e ele está entre 55 e 56, então eu posso dizer que o ângulo tem 55 graus, alguns minutos e alguns segundos. Quer dizer, eu consigo medir com bastante precisão, concorda? Agora uma coisa importante, tá? O grau nós representamos assim, tá? Um grau é igual a 60 minutos, tá? Um minuto eu vou representar por uma perninha, tá? Um minuto é igual a 60 segundos. O segundo eu vou representar por duas perninhas. Show? Então, um grau, 60 minutos. Um minuto, 60 segundos. Tá? Vamos seguir. Os submus... Desculpa. Os submúltiplos do grau são representados pelos seguintes símbolos, né? Então, uma perninha e duas perninhas. Show? Bom, sendo assim, lê-se, né? 2 graus, 32 minutos, 40 segundos, tá? 2 graus, 32 minutos e 40 segundos, tá? Essa é a linguagem que nós vamos fazer, tá? Observe que 1 minuto é igual a 1/60 do grau, tá? Ou seja, né? 1 grau é igual a 60 minutos. 1 grau é igual a 60 minutos, né? Então, 1 segundo é 1/60 do minuto. Ou seja, 1 minuto é igual a 60 segundos, né? 1 minuto é igual a 60 segundos. Quer dizer, se eu pegar 1 grau e dividir em 60 partes iguais, uma partezinha dessa eu vou chamar de minuto. E se eu pegar 1 minuto, tá? E dividir em 60 partes iguais, eu vou chamar essa partezinha de segundo, tá? Um segundo é 1/60 do minuto, quer dizer, eu pego 1 minuto, divido por 60 partes iguais, uma partezinha dessa eu vou chamar de segundo, tá? O minuto eu represento por uma perninha e o segundo eu represento por duas perninhas. Beleza? Tá bom? Por exemplo, né? Como expressar 15 graus em minutos? Então, se 1 grau é igual a 60 minutos, então 15 graus vai ser 15 vezes 60, vai ser 900 minutos, tá? Como expressar 90 minutos em graus e minutos? Então, 90 minutos é igual a 1 vezes 60 mais 30, tá? O que que acontece, né? 1 grau tem 60 minutos, tá? Então, 1 vezes 60, 1 grau, né? Mais 30 minutos. Por quê? Porque eu quero 90 minutos. Então, eu tenho 1 grau e 30 minutos, tá? Então, 90 minutos é igual a 1 grau e 30 minutos. 1 grau e 30 minutos. Por que que eu estou fazendo 1 vezes 60? Porque 60 minutos equivale a 1 grau. 90 minutos, tá? Vão ser 60 minutos mais 30 minutos. 60 minutos, 1 grau. 1 grau mais 30 minutos. Então, 1 grau e 30 minutos, tá? 1 grau e 30 minutos. 90 dividido por 60 vai dar 1. 1 vezes 60, 60. Para chegar a 90, 30. Então, 90 minutos equivale a 1 grau e 30 minutos, tá? Eu acho que ficou claro aqui, né? 1 vezes 60 minutos equivale a 1 grau, tá? A 1 grau. Show?
Operações com ângulos. Na verdade, envolvendo os graus aqui, tá? Envolvendo grau, minuto e segundo, tá? Adição de ângulos. Para encontrar a soma de duas ou mais medidas de ângulos, devemos adicionar segundos com segundos, minutos com minutos e graus com graus, tá? Então, eu tenho que somar grau com grau, minuto com minuto, segundo com segundo, tá? Fazendo a simplificação quando necessário. Por exemplo, né? Eu tenho aqui 12 graus, 17 minutos e 30 segundos. Eu quero somar com 20 graus, 5 minutos e 15 segundos. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto, segundo embaixo de segundo, tá? E aí eu vou somar os segundos, vou somar os minutos e vou somar os graus. Aí o que acontece? Fazendo a simplificação quando necessário. Então, se quando eu somar os segundos, se passar de 60, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um grauzinho para cá. Desculpa, eu vou mandar um minuto para cá. Se eu somar os minutos e passar de 60, eu mando um grauzinho para cá. Tá bom? Então, veja bem. 30 mais 15, 45. Não passou de 60, tá? 17 mais 5, 22. Não passou de 60. 12 mais 20, 32. Então, 12 graus, 17 minutos e 30 segundos, mais 20 graus, 5 minutos e 15 segundos, tá? Equivale a 32 graus, 22 minutos e 45 segundos. Show? Subtração de ângulos. Estamos falando de medidas de ângulos, tá? Quando eu falo ângulos aqui, eu estou falando de medidas de ângulo, tá? Grau, minuto e segundo, tá? Para subtrair duas medidas de ângulos, devemos subtrair segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau, tá? Da mesmíssima forma, né? Em alguns casos, devemos fazer as transformações, né? Então, por exemplo, né? Eu tenho 52 graus, 17 minutos e 50 segundos. Eu quero subtrair 41 graus, 5 minutos e 18 segundos, tá? Então, veja bem, eu vou colocar grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto, segundo embaixo de segundo, tá? Supondo que eu tivesse aqui 18 segundos e aqui 50 segundos. Como é que eu ia fazer? Eu ia ter que pegar aqui, ó, um minuto daqui e passar para cá. Mas passar um minuto significa o quê? Significa somar aqui 60 segundos. Quando eu digo assim, ó, em alguns casos devemos fazer as transformações. Quer dizer, significa exatamente isso, tá? Então, veja bem. 50 menos 18, 32, tá? Normal. 17 menos 5, 12, normal. 52 menos 41, 11, normal. Então, 11 graus, 12 minutos e 32 segundos, ok? Eu estou subtraindo, tá? 52 graus, 17 minutos, 50 segundos. Eu estou subtraindo de 41 graus, 5 minutos e 18 segundos. Resposta, 11 graus, 12 minutos e 32 segundos, ok? Multiplicação de ângulos por um número natural, tá? Eu agora vou multiplicar um ângulo envolvendo minuto, grau, minuto, segundo, e eu vou multiplicar por um número natural qualquer, tá? Então, é maior do que zero, lógico, né? Para multiplicar uma medida de ângulo por um número natural, devemos multiplicar os segundos, os minutos e os graus por esse número. Se precisar, devemos fazer as transformações, né? Então, veja bem. Eu tenho aqui 42 graus, 15 minutos e 23 segundos. Eu quero multiplicar por 2, tá? Eu quero multiplicar 42 graus, 15 minutos e 23 segundos por 2. O que eu vou fazer? Então, eu vou armar aqui a nossa continha, tá? 42 graus, 15 minutos, 23 segundos. Multiplicando por 2, como é que fica, né? 2 vezes 23, 46. 2 vezes 15, 30. Observa o seguinte, tá? Eu estou multiplicando os segundos, tá? Eu não vai um, não tem essa coisa de vai um. Porque para ir um aqui, eu tenho que ir 60 inteiro para lá, tá certo? O 1 minuto que eu tirar daqui para cá vão ser 60 segundos. Então, assim, 2 vezes 23, 46. 2 vezes 15, 30. 2 vezes 42, 84. Tá certo? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 84, tá? Então,
84 graus, 30 minutos e 46 segundos, ok? O que nós fizemos aqui? Uma multiplicação de uma medida de grau por um número natural, tá? O 2 aqui no caso, tá bom? Divisão de ângulos por um número natural. Eu quero dividir grau, minuto e segundo por um número natural, tá? Bom, para dividir uma medida de ângulo por um número natural, devemos dividir os graus, os minutos e os segundos separadamente, não esquecendo que, se for possível, devemos transformar os restos, tá certo? Se o meu resto for um valor acima de 60, né, ou de 60 ou mais, eu transformo em ou minuto ou segundo, tá? Dependendo do que seja o resto aqui, tá certo? Então, aí eu quero dividir, por exemplo, né? Eu quero dividir 58 graus, 62 minutos e 46 segundos, eu quero dividir por 2. Então, vou armar aqui uma continha, tá? 58 graus, 62 minutos, 46 segundos, dividido por 2. Como é que vai ficar? 58 dividido por 2 dá 29, tá? Resto zero, tá? 62 dividido por 2 dá 31, resto zero. 46 dividido por 2 dá 23, resto zero. Então fica assim, 29 graus, 31 minutos e 23 segundos. Se o meu resto aqui fosse diferente de zero, fosse um número, né, que eu pudesse ainda dividir, tá? O que eu ia fazer? Eu ia transformar em minutos ou em segundos e ia continuar dividindo, tá bom? Ok? Vamos seguir. Bom, eu vou parar por aqui, tá? Essa primeira aula é assim, é só para a gente ter essa ideia, né? Dos submúltiplos do grau, né? Grau, minuto e segundo, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? Vamos exercitar um pouquinho essas operações, tá? Soma, subtração, multiplicação e divisão envolvendo grau, minuto e segundo, tá bom? E deixa eu pedir uma coisa para vocês. Façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, tá? Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta aqui por que não gostou, tá? E se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no canal, tá? Para ajudar a gente aqui a divulgar o nosso trabalho, tá bom? E é isso, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.